Questão 14, ENAD 2019, Engenharia Mecânica. Supõe o projeto do chassi de um caminhão constituído por duas vigas prismáticas. Então, se a viga é prismática, a seção transversal dela é constante. Longitudinais, biapoiadas sobre dois eixos transversais. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: existe dois eixos transversais e há duas vigas longitudinais apoiadas sobre esses eixos. Então, aqui nós temos o eixo transversal e aqui nós temos as vigas longitudinais, que estão biapoiadas sobre esses eixos. Servirá para transportar uma carga de 7,2 toneladas, uniformemente distribuída na carroceria, em que se desconsidera o peso da cabine. Sabe-se que o carregamento é igualmente distribuído entre as vigas. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: essas 7,2 toneladas estão uniformemente distribuídas sobre essa viga longitudinal. E cada viga está pegando metade do carregamento. A distância entre os eixos é de 7 metros. A distância entre os eixos é de 7 metros, logo o comprimento da viga é de 7 metros. A seção transversal de cada viga é retangular, com 100 milímetros de largura e 300 milímetros de altura. Então, se a gente olhasse aqui a seção transversal, o que a gente ia ver? A gente ia ver um retângulo. Nós veríamos uma seção transversal retangular, cuja base é 100 milímetros e a altura é igual a 300 milímetros. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa situação, o momento fletor máximo em cada viga, então ele quer saber o momento fletor máximo, e a tensão normal associada a esse momento fletor são, respectivamente. Bom, nós vamos representar então essa viga, como ele quer em cada viga, nós vamos analisar uma viga longitudinal. Essa é a viga representada por uma linha, ela está biapoiada nas extremidades dela. O comprimento dessa viga é de 7 metros e há um carregamento uniformemente distribuído sobre a viga. Então, existe aqui uma densidade de carga Q, que é força sobre metro. O que nós sabemos? Que existe aquela carga externa de 7,2 toneladas. Então, nós podemos calcular o valor do carregamento sobre essa viga. Nós temos que o carregamento externo é a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é 7,2 toneladas. Para transformar em quilo, nós vamos multiplicar por 1000. Então, isso fica 7,2 vezes 1000 quilo, vezes agora a aceleração da gravidade, que ele falou que é 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o carregamento total é 72 vezes 10 à terceira newton, unidade de força. Ao invés de nós mantermos isso daqui multiplicado por 1000, nós vamos substituir esse número por uma letra que é um prefixo, que representa a multiplicação por 1000, que é a letra K. Então, nós vamos ter que é 72 kN. Cada viga está pegando metade desse valor,
Então, a força que está atuando ali, essa força resultante, é metade do carregamento total. É 36 kN. Então, se nós pudéssemos substituir o efeito desse carregamento uniformemente distribuído por uma força, seria uma força concentrada de 36 kN. Onde que essa força ela age? Como é um carregamento uniformemente distribuído, essa força age na metade do comprimento do carregamento, que neste caso é igual ao comprimento da viga. Então, nós temos aqui que é L sobre 2, ou seja, 7 sobre 2 metros, ok? Esse seria, então, o ponto de aplicação dessa força resultante. Vamos lá. Qual o valor dessa densidade de carga? Se nós quiséssemos em Newton, né, quilonewton por metro, nós vamos pegar essa força resultante e dividir pelo comprimento. Nós temos 36 sobre 7 quilonewton, quilonewton por metro. Esse é o valor de Q. Vamos calcular agora as reações de apoio para a gente poder calcular o momento fletor máximo. Percebam que a estrutura ela é simétrica, né? Nós temos dois apoios, um apoio em cada extremidade e um carregamento concentrado, a força resultante, né, bem no meio da viga. Então, cada reação, cada apoio está pegando 18 kN. Nós temos aqui, se a gente chamar de apoio A, uma reação vertical em A. Se a gente chamar aqui de apoio B, uma reação vertical em B. A soma dessas forças para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo. Cada uma pegaria 18 kN. Podemos calcular essas forças, né? Ou fazer essa interpretação e já tirar aqui, como é simétrico, que essa reação de apoio é de 18 kN. Se a gente quisesse calcular essas reações de apoio, como que nós faríamos? Não sei o valor das reações, vou calcular. Nós vamos aplicar as equações do equilíbrio estático. Somatório de forças na horizontal tem que ser igual a zero. Somatório de forças na vertical tem que ser igual a zero. Somatório do momento em relação a um ponto da estrutura tem que ser igual a zero. Satisfeitas essas três equações, nós diremos que a estrutura está em equilíbrio estático. Vamos identificar as forças na horizontal. Em A, nós temos um apoio do segundo gênero, portanto, duas reações de apoio. Não há carregamento externo que induza força na horizontal. Então, quando a gente identifica todas as forças na horizontal da estrutura, a gente só encontra aqui HA. Portanto, HA é igual a zero. Agora, nós vamos fazer o somatório das forças na vertical. Vamos identificar todas as forças que estão na vertical e vamos somá-las. Existe uma convenção. Quando a gente trata de forças verticais, ela é positiva se ela estiver para cima. Então, RA é positivo, 36 é negativo, porque está apontando para baixo, e RB é positivo, porque está apontando para cima. A soma, o somatório dessas forças tem que ser igual a zero. Daqui a gente conclui que RA mais RB tem que ser igual a 36 kN. Nós ainda não sabemos o valor das forças, mas a gente sabe que a soma delas dá 36. A soma delas dá 36. Momento em relação a A, foi o ponto que nós escolhemos para calcular. Existe uma convenção. Análise pela direita, o momento ele é positivo se ele estiver no sentido anti-horário. Então, vamos calcular.
Nós temos que RB faz momento em relação a A, e esse momento é positivo ou negativo? A tendência é girar a estrutura no sentido anti-horário, está no mesmo sentido que o sentido positivo da convenção do momento, portanto, sinal positivo. Agora a gente faz força vezes a distância. RB é a força e a distância é L. E L vale 7 metros. Nós temos outra força que faz momento em relação a A, essa força resultante de 36 kN. Então, nós temos um sinal positivo ou negativo. Como a tendência é girar a estrutura no sentido horário, está no sentido contrário da convenção do sinal positivo do momento, portanto, momento negativo. A força vezes a distância até o ponto que nós estamos calculando o momento. L sobre 2. Isso daqui tem que ser igual a zero para a estrutura estar em equilíbrio. Então, nós vamos ter que RB vezes 7 menos 36 vezes 7 sobre 2, isso é igual a zero. Podemos simplificar. RB vai ser igual a 36 dividido por 2, RB igual a 18 kN. Portanto, RA é igual a 18 kN. Nós temos que a soma dá 36. Calculamos as reações de apoio. Então, caso você não tivesse feito a leitura que a estrutura é simétrica, cada apoio pegaria metade do carregamento vertical, você poderia ter calculado dessa forma. Então, sabendo agora as reações de apoio, nós podemos calcular o momento. O momento ele vai ser máximo no metade da viga, com esse carregamento uniformemente distribuído. Vamos calcular então e vamos chamar esse ponto de C. Vamos calcular o momento em relação a C, numa análise pela direita. Então, a gente vai considerar só o trecho entre B e C e desconsiderar os valores que estão a continuação da viga, né? Os valores que estão aqui à esquerda de C. Então, nós vamos representar aqui a viga entre o ponto C e o ponto B. No ponto B, nós temos a reação de B. Nós temos entre C e B um carregamento uniformemente distribuído e a densidade desse carregamento é Q, que é 36 sobre 7 kN por metro. O comprimento, a distância entre B e C é L sobre 2. Nós podemos substituir o efeito desse carregamento uniformemente distribuído por uma força concentrada. A força resultante é a área da figura. A base, L sobre 2, vezes a altura, que é a carga Q. Então, nós vamos ter que a força resultante é QL sobre 2. Viga biapoiada, carregamento uniformemente distribuído, força resultante é QL sobre 2. Aqui nós estamos trabalhando no trecho BC, ou CB. Então, esse é o valor da força. Podemos substituir os valores, que é 36 sobre 7, o comprimento é 7, e isso dividido por 2. Simplificando, nós temos uma força resultante de 18 kN. Então, o efeito desse carregamento pode ser substituído por uma força concentrada de 18 kN para baixo e age em que ponto? Na metade do comprimento do carregamento, portanto, em L sobre 4. Ok? Cálculo do momento, então, agora em relação a C. Análise pela direita. Qual é a convenção? Que o momento vai ser positivo na análise pela direita, se ele estiver no sentido anti-horário. RB faz momento em relação a C positivo. Nós temos que o momento em C é igual. RB, momento positivo em relação a C, é a força vezes a distância. Nós temos outra força que faz momento em relação a C, essa força resultante, que é QL sobre 2. Nós temos
um momento positivo ou negativo, como tenta girar a estrutura no sentido horário, está indo contra o valor positivo da convenção numa análise pela direita, nós temos então que é um momento negativo da força resultante vezes a distância, que é L sobre 4. O valor de RB, nós sabemos que é metade do carregamento. Nós vimos que é QL sobre 2. QL sobre 2. Era o carregamento, 36 sobre 7, vezes o comprimento de 7 metros, dividido por 2 é a reação em B. Isso vai dar 18 kN. Vezes metade do comprimento. L sobre 2, que é a distância entre o ponto C, aonde RB está fazendo o momento. Menos, quem é essa força resultante? Que é L sobre 2, que multiplica a distância até o ponto C. Então, a força resultante fazendo o momento em C. Vamos substituir não, vamos fazer essas contas. Então, temos QL ao quadrado sobre 4, menos QL ao quadrado sobre 8. O momento em C, que é o nosso momento fletor máximo, é igual. Vamos colocar aqui em evidência para poder resolver. QL ao quadrado sobre 4, quando a gente faz essa divisão dá 1, menos quando a gente faz essa divisão dá 1 sobre 2. Então, nós temos aqui meio, é QL ao quadrado sobre 4, que multiplica 1 sobre 2. Logo, o momento fletor máximo, que age nessa viga, é QL ao quadrado sobre 8. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para você que a nossa força resultante para um carregamento uniformemente distribuído vai ser dado por QL sobre 2, sempre. E que o momento fletor máximo nesse carregamento uniformemente distribuído de uma viga biapoiada vai ser QL ao quadrado sobre 8. E a partir daqui você pode substituir os valores que você tem. Momento fletor máximo vai ser igual a 36 sobre 7, que multiplica 7 ao quadrado e isso divide por 8. Vamos encontrar aqui um valor de 31,5 quilonewton vezes metro. Me desconcentrei. Quilonewton vezes metro. O que nós tínhamos aqui, 36 sobre 7, vezes 7 ao quadrado sobre 8. Nós temos, podemos simplificar aqui por 4, nós teríamos 9, e aqui nós teríamos 2, e simplificando aqui nós teríamos 9 vezes 7 sobre 2. Portanto, 31,5 kN vezes metro. Tá? Valor do momento fletor máximo nós o conseguimos. Primeira parte da questão ela foi resolvida. Agora ele pede o momento fletor máximo. Momento fletor. Ele pede a tensão normal devido a esse momento fletor. O que nós sabemos? Nós sabemos que a tensão normal devido ao momento fletor é mc sobre I. M é o momento fletor máximo que age na estrutura. C é a distância do ponto que nós estamos calculando essa tensão normal, a distância até a linha neutra. E I é o momento de inércia diária. Momento nós já temos o valor, quem é C? A estrutura tem uma seção transversal retangular. Na metade da altura, nós temos a linha neutra. Quando a gente olha a viga biapoiada,
com o carregamento concentrado no meio dela, qual é a tendência dessa viga? É ela sofrer esse efeito aqui, ela ter essa flecha. Nós vamos ter que as fibras internas, elas estão sendo comprimidas e as fibras inferiores aqui, ó, elas estão sendo tracionadas. A tendência é isso daqui. Na parte de baixo está indo para fora e na parte de cima, na verdade, você tem uma compressão das fibras. A linha neutra é aonde esse efeito é nulo. Porque se você tem compressão na parte superior e tração na parte inferior, existe, então, algum momento aqui em que há essa mudança de sinal. É na linha neutra, aonde esse efeito é zero, é nulo. Então, esse ponto C é a distância em relação a essa linha neutra. Isso significa que a tensão normal, ela varia linearmente com essa distância. Quanto maior a distância, maior a tensão normal devido ao momento fletor. A maior distância que nós vamos ter aqui é a metade da altura. H sobre 2 é a maior distância que nós vamos ter. Então, o valor de C é igual a H sobre 2. Neste caso aqui, é 300 vezes 10 a menos 3 metros, dividido por 2. Nós temos aqui 0,15 metros. Como que ficaria a distribuição da tensão nessa seção transversal aqui? Se a gente fosse olhar, nós temos aqui a linha neutra. Nós teríamos uma compressão, uma tensão normal de compressão na parte de cima, e nós teríamos uma tração na parte de baixo. A linha neutra é onde essa tensão é igual a zero. Quem é o momento de inércia diária? O que nós precisamos saber? Que para uma estrutura retangular, o momento de inércia, I, é igual a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Sempre assim. Então, vamos substituir aqui os valores. Nós vamos ter a base é 100 milímetros, 100 vezes 10 a menos 3 metros, vezes a altura, que é 300 vezes 10 a menos 3 metros, ao cubo, sobre 12. Esse valor aqui dá 0,1 vezes 0,3 ao cubo sobre 12. Nós vamos ter 0,1 vezes 3 ao cubo dá 27. 0,1 ao cubo dá 10 a menos 3. Isso daqui sobre 12. Fazendo essa conta, nós vamos ter 27 vezes 10 a menos 4 sobre 12. Podemos simplificar por 3. Nós vamos ficar com 9 sobre 4 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. Então, nós conseguimos determinar o valor de M, o valor de C e o valor de I. Podemos calcular o momento fletor, podemos calcular a tensão normal devido ao momento fletor. A tensão normal devido ao fletor é MC sobre I. Nós calculamos o valor de M, 31,5 vezes 1000, Newton vezes metro,
Nós temos aqui o valor de C, que é metade da altura para uma seção transversal retangular, então 0,15 metros, dividido pelo valor de I, que é 9/4, vezes 10 a menos 4, que nós calculamos anteriormente. 31,5 veio de uma simplificação que nós fizemos no cálculo do momento, que nós tínhamos encontrado lá o valor de 9 vezes 7 dividido por 2. Multiplica por 1.000, que multiplica por 0,15, que nada mais seria que 0,3/2. Isso daqui vai dividir por 9/4 vezes 10 a menos 4. Essa manipulação matemática para facilitar nas contas sem calculadora. Nós temos, então, 9 vezes 7/2, que multiplica 10 a terceira. Nós temos aqui 0,3/2. Está dividindo por uma fração. Nós podemos repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Portanto, 4/9. E o 10 a menos 4 passa positivo para cima. Podemos fazer aqui simplificações. O 9. 2 vezes 2, nós temos 4 no denominador, 4 no numerador. E ficamos aqui com 7 vezes 0,3. Então, nós vamos ter aqui 2,1 vezes 10 a terceira vezes 10 a quarta, repete a base, somos expoentes na multiplicação. Então, 2,1 vezes 10 a 7. Nós queremos escrever isso em função de 10 a sexta. Então, nós temos 21 vezes 10 a sexta. Qual é a unidade que nós estamos trabalhando? Então, vamos abrir um parênteses aqui. Nós temos que a tensão normal, devido ao fletor, é dada pelo momento, Newton vezes metro. Essa é a unidade do momento. Isso a gente multiplica por C, que tem a unidade em metro, e divide pelo I, que tem a unidade em metro a quarta. Então, o que nós temos é Newton vezes metro ao quadrado dividido por metro à quarta. Simplificando, nós temos que a tensão tem uma unidade de Newton por metro quadrado. Quem é Newton por metro quadrado? A gente chama essa representação de Pascal. Portanto, aqui nós temos uma tensão de 21 vezes 10 a sexta Pascal. E ao invés da gente representar essa multiplicação vezes 10 a sexta, a gente substitui isso por um prefixo, uma letra, que é a letra M maiúscula. Portanto, 21 megapascal é o valor dessa tensão normal associada ao momento fletor. Portanto, gabarito, letra A.